Estamos de volta com a nossa série de entrevistas com os pré-candidatos à prefeitura e agora nós recebemos ele, que é pré-candidato pelo PSD e é comentarista esportivo desde os 13 anos, o deputado estadual Neyley Prevot. Boa tarde, deputado. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Brian. Prazer estar aqui com vocês na Rede Teia de Jornalismo. Muito legal a iniciativa. Bom, nós agradecemos a presença e a primeira pergunta que eu quero fazer para o senhor é por que o senhor colocou o seu nome à disposição do partido para ser pré-candidato? Olha, Brian, na verdade, desde que eu tenho uma vida pública, desde os 22 anos de idade, quando fui eleito vereador, eu sonho em ser prefeito de Curitiba. E tenho adiado esse sonho. Adiei várias vezes esse sonho, já fui cotado para ser candidato a prefeito em outras oportunidades. Mas acredito que nesse momento é decisivo que pessoas que amam Curitiba, que têm boas ideias para a cidade, que têm ficha limpa, participem do processo político municipal. Há muitos e muitos anos, a nossa cidade não estava tão mal cuidada. Há muitos anos, Curitiba não tinha tantos problemas. Portanto, eu não poderia, nesse momento, eu que fui vereador mais votado de Curitiba, eu que, graças à generosidade dos curitibanos, fui o deputado mais votado de Curitiba, eu não poderia me omitir nesse momento em que a cidade pede socorro. E por isso estou me colocando à disposição do meu partido e dos eleitores curitibanos para enfrentar esse desafio. Quais são os problemas que a cidade vem enfrentando, que o senhor acabou de citar? Olha, a cidade hoje enfrenta muitos problemas. Entre eles, eu ressaltaria alguns que eu tenho constatado, assim, que são citados pela população com mais frequência nas reuniões públicas que nós temos promovido nos bairros. Eu, como estou compondo o meu plano de gestão para Curitiba a partir de 2017, resolvi ir às 10 regionais da cidade e ouvir os moradores dos 75 bairros de Curitiba, para depois levar essas questões, essas reivindicações, estes anseios aos técnicos que estão elaborando o nosso plano de gestão. E o que eu tenho ouvido em todas as regionais são 5 problemas principais. O primeiro deles, a falta de médicos, de remédios e de cuidados com as unidades de saúde. E depois podemos falar sobre as soluções que nós queremos propor. O segundo problema, que diz mais respeito à questão estadual, mas que a prefeitura pode também e deve ajudar a solucionar, é o de segurança pública. O terceiro, a falta de vagas em creches. O quarto, transporte coletivo. Ônibus lotados, ônibus antigos, sucateados, a desintegração do transporte. E aí no anel central e também na regional do Boqueirão aparece um quinto problema, que é o dos moradores de rua. Eu diria que esses 5 temas são hoje os que mais incomodam os curitibanos em toda a cidade. E se assumisse a prefeitura, qual seria o seu primeiro, a sua prioridade? A minha prioridade número 1, evidentemente, como eu sou da área, seria tentar zerar a fila de saúde pública em Curitiba. Hoje nós temos aqui em Curitiba algumas especialidades médicas onde existem mais de 20 mil pessoas, não é exagero, mais de 20 mil pessoas esperando para serem atendidas por um especialista. Imagine você com uma dor no ombro, sendo um trabalhador da construção civil, precisando trabalhar, pegando mesmo no pesado e não podendo tratar o seu ombro. É uma tortura que nenhum ser humano merece. Então nós precisamos aumentar o número de médicos especialistas em Curitiba, precisamos também aumentar o número de pediatras. Na atual gestão, eu ainda não consegui detectar por que motivo, mas constatei que na atual gestão diminuiu o número de pediatras atendendo nas unidades de saúde de Curitiba. Nós precisamos com urgência de mais pediatras e precisamos também de auditoria permanente na saúde pública. Necessitamos com toda certeza usar a tecnologia, usar a informática, usar a modernidade a favor da saúde. Não é mais concebível, Brian, que uma pessoa tenha que ir às 5 horas da manhã, às 6 horas da manhã, para a fila de uma unidade de saúde para marcar uma consulta médica. Hoje você tem internet, hoje você tem... Nós estamos na época do Twitter, do Facebook, do WhatsApp. É inconcebível, nós estamos na idade da pedra na marcação de consultas aqui em Curitiba.
Então, eu tenho propostas para utilizar a tecnologia a favor da saúde. Nós queremos também fazer em Curitiba um centro de diagnóstico por imagem para atender a população que evidentemente não tem recursos para pagar esses centros de diagnósticos caros que existem por aí. Vamos ter que cortar gastos em outras áreas para aumentar o número de médicos e vamos nos preocupar em cuidar com toda a atenção, com todo o carinho, com toda a solidariedade para que as unidades de saúde, para que as UPAs, para que toda a estrutura de saúde do município atenda as pessoas da melhor forma possível, com qualidade, com respeito ao cidadão, com dignidade. O senhor aceitaria um apoio do governador Beto Richa? Olha, eu não parei para pensar nesse assunto em momento algum, até porque jamais foi cogitado o apoio do governador Beto Richa. Eu sei que ele ficou muito chateado comigo, porque eu tive uma posição muito firme, mas também um pouco, digamos assim, emotiva naquele episódio dos professores, quando eles sofreram quando eles sofreram uma violência, né, em frente à Assembleia Legislativa. Eu me exaltei bastante, eu fui bastante duro naquele momento, inclusive eu fui uma das pessoas que estava lá fora e acabei tendo os olhos atingidos por gás lacrimogênio, vi várias professoras sendo atingidas com balas de borracha e desde aquela época o relacionamento com o governador ficou assim bastante estremecido. Hoje eu não faço parte da base de apoio do governador. Recentemente tive uma conversa com o governador, cordial, franca, mas não sobre campanha, não sobre política. É óbvio que se eu for o prefeito, eu vou precisar conversar com o governo estadual, com o governo federal e terei toda a humildade para atravessar a praça e dialogar com o governador Beto Richa. Agora, quanto a apoio de campanha, isso jamais foi cogitado até o momento. Portanto, não há da minha parte nenhuma conjectura nesse aspecto. Quero pegar o gancho então que o senhor disse que os professores sofreram uma violência. Quem são os culpados por essa violência? Olha, eu acho que existem diversos culpados. Eu diria que os professores com certeza não são. Os policiais também não são, porque estavam ali cumprindo ordens. Acredito, olhando agora um pouco mais de longe, que houveram algumas pessoas tentando incendiar os professores. Algumas pessoas procuraram fazer com que os professores se deixassem levar por uma onda um pouco mais radical. E hoje a gente vê que realmente existe infiltração nos movimentos. Mas também houve, por outro lado, falta de bom senso de alguma das autoridades de cima. Eu não sei, ninguém assume, né? Nós tivemos secretário demitido por causa disso, comandante da Polícia Militar exonerado por causa disso, mas ninguém assumiu de fato, olha, fui eu que dei aquela ordem. O grande culpado é quem deu a ordem já 3 dias atrás. Quando você determina que a polícia deve cercar a Assembleia Legislativa, que é a Casa do Povo, 3 dias antes de uma votação importantíssima, você está também afrontando a população, você está pedindo para que haja um conflito, né? Não um conflito necessariamente físico, violento, mas é inadmissível que você dê uma ordem para que a Assembleia seja cercada. Eu preferia 1 milhão de vezes ver a Assembleia invadida, ver a Assembleia ocupada, do que ver a Assembleia cercada pela polícia. Isso não pode acontecer num regime democrático. Agora, quem deu aquela ordem, nós até hoje não sabemos, né? Foram 2 pessoas importantes da estrutura de governo exoneradas e ficou para a opinião pública como isso tendo sido responsabilidade daquelas 2 pessoas. Elas também não vieram a público até hoje para dizer que não foram os responsáveis. Até hoje não há uma clareza em relação a esse episódio. Eu acredito que a história irá, ao longo do tempo, cobrar um esclarecimento. E eu espero um dia poder conhecer melhor quem foram os responsáveis por este erro, para que esse erro jamais seja cometido no futuro novamente, né? A história é importante por isso, o conhecimento da história é bom por isso. Quando a gente conhece a história, a gente não erra de novo no futuro. Um desses secretários que foi exonerado é atual pré-candidato à Prefeitura de Curitiba. O senhor concorda com essa pré-candidatura do deputado federal Fernando Francischini? Não cabe a mim concordar ou não com nenhuma pré-candidatura. Quem homologa as candidaturas, não as pré-candidaturas,
são os partidos e depois, em outra instância, o Tribunal Regional Eleitoral. Eu acho que todos têm o direito de competir, desde que estejam com a ficha limpa, desde que preencham os requisitos exigidos por lei, né? Não caberia a mim fazer esse julgamento. Agora, o eleitor, evidentemente, nas urnas, irá dar a sua opinião sobre cada um dos candidatos e irá votar naquele que for o melhor segundo a sua opinião. E nós temos que respeitar o resultado das urnas, seja ele qual for. Vamos abrir para perguntas, então? Oi. Boa tarde, meu nome é Giovana. Tudo bem, Giovana? Tudo Boa bem. tarde. Eu vi no seu Facebook que você apoia muitas causas para melhoria na educação. E um deles é o projeto de lei na melhoria da merenda, porque daí isso auxilia na melhora do desenvolvimento da criança na escola. Eu gostaria de saber quais outras propostas que o senhor tem para a melhoria do ensino municipal aqui de Curitiba. Olha, Giovana, você sabe que a merenda escolar é fundamental para o desenvolvimento das crianças. Em primeiro lugar, porque muitos pais, muitas mães não têm condições de proporcionar uma refeição do ponto de vista nutricional completa. Só não fique muito virado de costas. Tá, obrigado. Do ponto de vista nutricional, uma refeição completa para os seus filhos, até pela própria carência dessas pessoas, né? Então, os neurônios são formados na primeira infância, são formados quando a criança é muito pequena. Por isso, eu acho importantíssimo esse projeto e é fundamental que ele tenha o apoio da sociedade e que haja uma conscientização dos demais parlamentares para que esse projeto seja aprovado. A questão da educação está sendo tratada de forma muito séria e muito importante no nosso plano de governo, que ainda não está concluído. O que eu posso adiantar já imediatamente é que existem duas vertentes que nós trabalharemos de forma prioritária na Prefeitura de Curitiba. Uma é a valorização e o resgate da autoestima dos professores municipais que estão extremamente descrentes com o ensino público. E a segunda, sem dúvida alguma, é o aumento das oportunidades para que as crianças possam ter o ensino integral. Quanto mais tempo uma criança ficar dentro da escola, mais tempo ela estará longe da rua, longe da violência, longe do crime. Nós temos que também, na área de educação, nos lembrar de que se a escola puder, além da educação formal, proporcionar, viu, Giovana, para as crianças cultura, proporcionar literatura, se a escola tiver uma boa biblioteca, uma boa quadra de esportes, se a escola puder ensinar às crianças o teatro, a música, isso será extremamente positivo. É claro que o poder público não dá conta de arcar com todas as despesas, mas nós sabemos que existem muitos músicos, muitos atores, muitos artesãos que aceitariam de bom grado ir uma vez por semana para dentro da escola ensinar gratuitamente e voluntariamente estas atividades para as nossas crianças. E existem também mecanismos legais de redução tributária que nós podemos utilizar. Quando eu era vereador de Curitiba, fiz a Lei de Incentivo ao Esporte, que hoje já beneficiou mais de 30 mil atletas em início de carreira. Nós, com a Lei de Incentivo ao Esporte, exigimos desses atletas uma contrapartida para a sociedade, que foi levar aulas gratuitamente para as crianças na sua respectiva modalidade esportiva nos finais de semana. Podemos também fazer isso em outras atividades. A escola, ela não tem que ser apenas um lugar onde a criança aprende apenas as matérias como português, matemática, etc. A escola tem que ser a segunda casa da pessoa e um ponto de referência saudável para todos que moram no bairro. Inclusive, as escolas podem ser abertas nos finais de semana, durante a noite, com atividades para as crianças e para os jovens, porque quanto mais criança dentro da escola, menos criança na rua à mercê da criminalidade.
E as creches? Como que nós resolvemos o problema de tantas crianças que não conseguem se matricular, que os pais não conseguem matricular? Olha, a questão das creches é muito clara, é uma questão de vontade política e de prioridade para aquele que for o prefeito. Tem verba para isso? Olha, a Prefeitura de Curitiba, Brian, tem uma arrecadação de mais de 7 bilhões e 100 milhões de reais por ano. São mais de 7 bilhões, gente. Então, quando um prefeito fala que não tem verba, me desculpe, mas o que existe é uma verba mal gerenciada. O que existe é falta de prioridades, é falta de vontade política. Você tem que diminuir o número de secretarias municipais, você tem que diminuir o número de cargos em comissão, que são aqueles cargos para pessoas que não fazem parte da estrutura de concursados da prefeitura, e gastar mais nas áreas prioritárias. O que precisamos hoje na área de creches é basicamente construir mais creches, contratar mais profissionais e inovar, inclusive com creches noturnas, porque tem muitos pais recém-casados que, para viver, trabalham como garçons, garçonetes, cozinheiros, taxistas, enfim, trabalham à noite e não têm com quem deixar seus filhos. Já que a gente está falando aí dessas áreas importantes, eu quero saber do transporte coletivo. Qual é a sua proposta para o transporte coletivo, caso seja prefeito, se é o ônibus, se é o VLP, VLT ou metrô? Primeira coisa, o transporte coletivo de Curitiba é um modelo que deu certo, mas é um modelo que nos últimos anos vem sendo saturado. Nós precisamos analisar friamente esse modelo, abrir a caixa preta da Urbis, que muitos prometeram que iriam abrir e não abriram, e precisamos fazer com que haja total transparência na administração do transporte coletivo, fazendo com que um conselho de usuários, que inclusive legalmente já existe, funcione de verdade, funcione para valer. Temos que reintegrar o transporte coletivo. É impossível hoje pensar Curitiba sem a integração com os municípios conurbados, que são aqueles municípios que fazem fronteira com a nossa cidade. Como é que você pensa o futuro de Curitiba hoje sem pensar junto Campo Magro, sem pensar Colombo, sem pensar Pinhais? As cidades que são fronteiriças, elas têm que estar junto no planejamento de Curitiba. E nós precisamos, evidentemente, após feita essa reintegração, numa segunda etapa, estudar alternativas de outros modais, sem desativar os atuais modais. Uma das boas alternativas é o VLT, que é o veículo leve sobre trilhos, e também estamos pensando no VLP, que é o veículo leve sobre pneus. São ônibus elétricos, ou seja, não há queima de combustível fóssil, portanto são ambientalmente corretos, são mais sustentáveis, são menos barulhentos, poluem menos o meio ambiente e não são tão caros quanto o metrô. O metrô, ele a longo prazo, é uma ideia factível para Curitiba, mas a longo prazo. Já houve um momento em que nós poderíamos ter construído o metrô, mas os ex-prefeitos perderam o bonde, perderam a chance. Agora, com essa crise econômica que o Brasil está vivendo, eu não vejo como algo factível a ser prometido para os próximos 4 anos a construção do metrô. Embora eu goste da ideia de metrô, acho o metrô uma excelente solução, eu não vejo hoje como alguma empresa privada poderia fazer parceria com o poder público e arcar com os gastos elevados de um metrô que custaria mais de 8 bilhões de reais nesse momento para a cidade de Curitiba. Ou seja, mais do que o orçamento de um ano inteiro do município. O senhor citou a integração do transporte coletivo. O que falta na atual gestão para conseguir fazer essa integração e por que não há essa integração, que ela foi desfeita? A minha impressão é que faltou humildade e diálogo político. A atual gestão ela estava altamente comprometida com um determinado partido, né, que era o partido da Presidente da República. E exatamente por isso não queria aproximação nenhuma com o governo do Estado, não dialogou com o governo do Estado. E essa guerra de bastidores políticos acabou prejudicando o município. Eu não terei problema nenhum de dialogar com o governo do Estado para reintegrar o transporte. Com 6 milhões a mais por mês no caixa da prefeitura, nós tranquilamente reintegramos o transporte coletivo. Então vamos a mais uma pergunta? Boa tarde, Boa tarde, pré-candidata, eu sou a bom? Gabriele. Tudo bem, Gabriele? Eu gostaria de saber sobre a questão da cultura. Você mencionou isso quando falou sobre educação municipal.
teria condições de atender uma demanda cultural, ações culturais para a cidade dentro do orçamento da prefeitura? Sem dúvida alguma. Eu acredito que já existem algumas alternativas interessantes e nós podemos ampliar essas alternativas. Eu fui secretário estadual, Gabriele, de Esporte e Turismo, no governo do Jaime Lerner, quando eu tinha 25 anos de idade. O meu orçamento, o orçamento da secretaria que eu tocava, era o menor de todos, né? Porque quando há crise, quando não há dinheiro, o esporte, o turismo e a cultura são sempre os patinhos feios, nunca são a prioridade. Nós fomos buscar alternativas, buscar parcerias com a iniciativa privada, fizemos coisas incríveis aqui, como o Piá Bom de Bola, que foi o maior programa social, educacional e esportivo da história do Paraná. Fizemos o Congresso ABAV, com mais de 18 mil pessoas de mais de 60 países, inserindo Curitiba no contexto internacional de turismo. Fizemos Centro de Excelência do Basquete. Mas o que existia? Existia vontade política, o governador dava liberdade para o secretário trabalhar e nós fazíamos parcerias com a iniciativa privada. Na cultura é a mesma coisa. Se o secretário for ativo, for criativo, for dinâmico e souber trazer para dentro da administração bons parceiros da iniciativa privada, existem coisas maravilhosas que podem ser feitas. E Curitiba tem um campo muito bom para isso, né? Eu e a minha mulher e o meu filho, nos finais de semana, não agora em época de campanha, que a agenda é cheia, mas muitas vezes não tínhamos muitas alternativas de lazer e de cultura aqui na cidade. Eu acho que Curitiba precisa investir mais na cultura e no lazer. E os curitibanos, quando são convidados a comparecer a algum evento cultural ou algum evento de lazer, comparecem em massa. Há uma demanda forte na cidade para isso, mas é necessário existir vontade política, dinamismo, visão moderna, novas ideias. Tudo isso vai estar no nosso plano de gestão e a gente vai mostrar para vocês ao longo da campanha, quando ela começar, como é que nós vamos fazer. Existem algumas ideias aí bem legais que eu não estou revelando por enquanto, até porque algumas que eu cometi o erro de revelar lá atrás foram copiadas recentemente. Mas ao longo da campanha vocês vão conhecer o nosso trabalho. Quero aproveitar então que o senhor falou sobre a sua família. Eu quero fazer uma pergunta que virou chavão aqui na nossa série de entrevistas com os pré-candidatos. O que é família para o senhor? O conceito de família. Família é tudo, né? A família é a alegria da minha vida, é o amor maior da minha vida. Eu, particularmente, tenho, assim, me dedicado a cada dia que passa a tentar ser um bom pai de família, um bom marido, porque a família é o que dá ao homem a força para enfrentar os problemas, os desafios imensos que aparecem na vida. Mas e o conceito? Como o senhor define família? O conceito como eu defino família? Olha, existem conceitos mais amplos de família que não apenas o conceito de família homem, mulher, filho, pai, mãe, né? Vocês aqui, eu não sei como é que é o relacionamento de vocês, mas vocês podem ter um relacionamento tão harmonioso, tão positivo, tão bom, tão construtivo, que talvez vocês possam se dizer uma família, né? Não sei como é que é isso aqui, mas existem grupos de amigos que podem ser uma família. Existem pessoas que trabalham juntas e que são mais próximas até do que uma família. Existem primos que não se dão bem, e amigos que não têm nenhum laço com o sanguíneo, que têm um ótimo relacionamento. Então, a família são as pessoas que nos querem bem, que nos ajudam, que nos fazem críticas construtivas para melhorarmos, que cuidam de nós e de quem nós cuidamos. E a cidade pode e deve ser também uma grande família. Se nós conseguirmos enxergar de uma forma, mesmo que utópica, os nossos vizinhos, os demais cidadãos como uma família, nós cuidaremos deles, eles cuidarão de nós e nós construiremos uma sociedade mais solidária, mais humana, mais fraterna. O senhor concorda com a união de duas pessoas do mesmo sexo? Não tenho por que não concordar. Qual seria o mal? Se as pessoas forem felizes, não há por que não concordar. Agora, voltando à prefeitura, quais são suas primeiras propostas que o senhor pretende fazer, as primeiras coisas que o senhor pretende fazer na prefeitura, caso eleito? Olha, os primeiros projetos feitos.
Veja, eu tenho muita consciência de que os primeiros meses de gestão na prefeitura serão duros, né? Porque a cidade está doente, ela terá que tomar remédios e o gosto do remédio normalmente é amargo, né? A prefeitura, a atual gestão da prefeitura pegou a cidade com uma dívida de 300 milhões de reais. As informações que eu tenho recebido da Câmara Municipal, e eu não sou vereador para checar se esses detalhes realmente estão 100% corretos, mas é de que essa dívida, ao final da atual gestão, poderá estar próxima de 1 bilhão e 500 milhões de reais. Então, eu tenho convicção de que nós teremos que cortar gastos públicos, teremos que reduzir tudo que for absolutamente desnecessário, teremos que cortar secretarias, teremos que cortar cargos em comissão. Isso tudo vai gerar um impacto grande no município. Agora, esse tipo de medida a gente faz já no começo, né? Faz nos primeiros 90 dias, para que depois, a médio prazo, a gente possa trazer notícias boas e começar a recuperar a cidade. Conforme eu disse, com esse trabalho na área de saúde, vamos precisar também da ajuda das associações médicas, da sociedade médica, e já conversei com vários deles para fazer um grande multirão para zerar a fila de especialidades já nos primeiros 6 meses de gestão. Vamos precisar fazer imediatamente a chamada dos guardas municipais que passaram em concurso, porque o problema de segurança pública está muito grave em Curitiba. É bem verdade que é um dever constitucional do Estado cuidar da segurança pública, é o Estado que tem o poder sobre a polícia militar, sobre a polícia civil, mas a prefeitura pode e deve fazer a sua parte na área de segurança pública, através da guarda municipal, que hoje em dia anda armada e que por lei tem poder de polícia. Então nós vamos fazer com que a guarda municipal cumpra o seu poder de polícia e ajude no patrulhamento das ruas da cidade. Vamos aumentar o efetivo da guarda, equipar os guardas, treinar os guardas para que eles sejam uma polícia do município. E eu quero também, imediatamente, assim que assumir a prefeitura, existia aqui em Curitiba uma secretaria antidrogas, que foi criada numa concepção até de minha autoria. Eu levei para aquele que era o prefeito na época, ele gostou, implantou e passou por essa secretaria um delegado da Polícia Federal chamado Hamilton, que já faleceu e que fazia um ótimo trabalho. Ele trabalhava em 3 frentes: a prevenção, né, o combate ao traficante, que é aquele que enriquece vendendo drogas, e a recuperação dos dependentes em parceria com as comunidades terapêuticas. Eu quero não criar uma nova secretaria, porque isso demandaria muita estrutura, mas ou na Secretaria de Saúde ou na Secretaria de Ação Social eu vou colocar o Departamento Antidrogas. E nós vamos trabalhar para melhorar a segurança pública com esse departamento, fornecendo informações para a Guarda, para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, para a Polícia Federal, para detectar, por exemplo, aqueles que vendem crack para as pessoas em plena luz do dia, no centro de Curitiba. Não é possível admitir uma coisa dessas. Você vai ali nos arredores da Catedral Metropolitana, tem gente vendendo crack, que é muito pior do que qualquer droga. É um veneno que destrói a vida do ser humano. Então nós temos que fazer esse combate ao crack, mas temos que, acima de tudo, trabalhar com educação, com prevenção, com conscientização desde cedo nas escolas, nas famílias, na sociedade, e dar oportunidades para as pessoas que querem também deixar de usar as drogas. Essas pessoas não podem ser vistas como criminosos. Elas são pessoas que precisam de apoio da sociedade para largar a sua dependência, precisam ter assistência psicológica, às vezes até assistência psiquiátrica. E a prefeitura tem que entrar nessa luta, porque se nós não entrarmos nessa luta, estaremos condenados a viver em uma cidade rodeada de zumbis, e muitos desses zumbis que não estão nessa condição porque querem, mas estão nessa condição porque são pessoas extremamente doentes, podem se tornar perigosos, podem cometer crimes, principalmente nos momentos de abstinência da droga que estão acostumados a utilizar, que normalmente é o crack, porque é a droga que deixa a pessoa mais violenta. Nós estamos caminhando para o fim, então o senhor tem 1 minuto aí para falar com o seu eleitor, para se apresentar, dizer quem é o senhor é e também para dizer aí suas considerações finais. Na verdade, o que eu quero é agradecer vocês pela oportunidade, parabenizar
a professora Sandra Nodari, que foi uma colega minha de jornalismo, trabalhamos juntos já em rádio, ela é uma excelente profissional, e dizer que eu considero essa ideia da TEIA uma ideia genial. Na minha gestão como prefeito, eu pretendo trazer os estudantes das mais variadas universidades para dentro da prefeitura. Nós queremos criar uma usina de ideias em parceria com as universidades, porque eu tenho certeza que vai surgir muita coisa boa da cabeça dessa galera mais jovem que nós vamos poder aproveitar na gestão para fazer com que Curitiba volte a ser uma cidade inovadora, uma cidade sustentável, uma cidade que cuida bem das pessoas, uma cidade solidária, moderna e que oferece perspectivas de um futuro melhor para a sua gente. Obrigado pela presença, deputado. Eu que agradeço, Brian. Muito obrigado. Valeu. E nós encerramos por aqui a nossa entrevista com o deputado estadual Neile Prevot. Daqui 5 minutinhos nós continuamos o nosso papo aqui com outro pré-candidato. Obrigado por assistir a gente. Até já. Valeu. Muito bem.